Amém? Vamos ler o texto, 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. O texto diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém. Esse texto é maravilhoso, eu tenho certeza que você já deve ter lido, você já deve ter ouvido falar. Provavelmente você já deve ter usado ele de uma forma um pouquinho equivocada para falar sobre a liberdade do Espírito no nosso meio e etc. Há muito tempo atrás, uma jovem que frequentou a nossa igreja, hoje ela não está mais no nosso meio, ela mandou uma mensagem para um dos pastores aqui da igreja, eu não vou citar nomes para que ninguém depois fique querendo saber o que foi, quem foi e etc. Mas mandou uma mensagem falando que ela estava muito frustrada com a igreja oceânica, que ela estava totalmente contrária ao que os pastores pensam e etc. Porque na oceânica a gente não dá liberdade para o espírito. Aqui as coisas são muito certinhas, muito assim, etc. E a gente não dá liberdade para o Espírito agir aqui no nosso meio. E essa afirmação eu já vi de algumas outras pessoas também. Por isso eu queria aprofundar mais uma vez esse assunto aqui, para que a gente consiga desmistificar alguns mal-entendidos que às vezes a gente tem a respeito da liberdade do Espírito, a respeito da liberdade que o Senhor traz para o nosso coração e o que significa o Espírito Santo agir no nosso meio. A gente está voltando de um retiro incrível, o retiro em que Deus se manifestou de uma forma maravilhosa. Quando você ouve os testemunhos, o seu coração se aquece de uma forma maravilhosa. E eu quero, com essa mensagem de hoje, te animar a buscar mais e mais esse Espírito Santo. Esse Espírito que é Deus, que é uma das pessoas da Trindade. Só que eu quero te encorajar a fazer isso de um jeito bíblico, de um jeito agradável a Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer um contexto rápido aqui desse trecho que a gente acabou de ler na palavra. Depois a gente vai falar sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito, a gente vai falar da obra do Espírito, o que significa essa liberdade que ele traz para a nossa vida e quais são as consequências, então, da gente ter uma vida cheia do Espírito. E a gente vai falar sobre dons espirituais, que eu tenho certeza que a maioria aqui deve estar querendo ouvir falar sobre. Você está querendo ouvir falar sobre dons espirituais? Tem muita gente que está falando assim, que tem falado ultimamente, tem que falar mais sobre isso, etc, etc. Então, a ideia é que essa noite a gente fale e consiga sanar mais um pouco as dúvidas que pode ser que tenha no seu coração. Tranquilo? Então, em primeiro lugar, vamos falar do contexto rápido desse texto aqui. O que esse texto está querendo dizer? O que é esse espírito? O que é essa liberdade e tal? Esse trecho que a gente leu, ele está num contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja lá em Corinto, e desde o verso 7 ele está falando sobre a glória da nova aliança, a nova aliança que foi iniciada por Jesus. O apóstolo Paulo ele vai fazer algumas comparações entre a nova aliança que Jesus inicia com a sua igreja e a antiga aliança, que era aquela aliança iniciada lá com Moisés no Monte Sinai. E ele vai querer confirmar aqui agora quão superior, quão maravilhosa é a nova aliança que foi iniciada em Jesus. Essa aliança é maravilhosa para a nossa vida, para a igreja. O apóstolo Paulo, então, ele vai fazer uma analogia, usando um momento que era muito conhecido pelos judeus na história do povo de Israel. Que momento é esse? É um momento em que o povo tinha sido libertado da escravidão do Egito, eles estão andando no deserto, passam pelo Mar Vermelho e chegam, então, ao Sinai. E aí Moisés sobe o Monte Sinai, recebe os mandamentos do próprio Deus para o povo estava no deserto. E aí o texto sagrado vai dizer para a gente lá em Êxodo que quando Moisés desce, a face dele estava resplandecente, estava brilhando de uma forma muito forte, tamanha era a presença de Deus na sua vida. Aí o que acontece? Moisés precisa colocar um véu, uma capa, tipo alguma coisa que esconda o seu rosto diante do povo. E isso é interessante a gente entender, porque o povo de Israel estava em pecado nesse momento. O pecado do povo, nesse momento, impedia ele de olhar para a glória que representava o próprio Deus na face de Moisés ali. Se você se lembrar, o povo tinha acabado de fazer um bezerro para adorar supostamente esse mesmo Deus. Eles achavam que podiam fazer uma imagem para esse Deus. E aí Moisés desce com o rosto resplandecente. Ao invés do povo se arrepender dos seus pecados diante de Deus, eles preferem que Moisés cubra a face.
O coração do povo estava endurecido. Ele preferiu continuar aqui no pecado. E aí, com essa cena em mente, o apóstolo Paulo escreve então esse trecho de 2 Coríntios 3, que a gente acabou de ler para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo vai pegar esse episódio que aconteceu lá atrás com o povo no deserto e vai aplicar esse episódio lá de Êxodo, agora na sua própria época, nas pessoas que ele mesmo agora vê que tem essa mesma dureza de coração. Ele vai dizer que essas pessoas agora que têm uma dureza de coração para entender a mensagem de Cristo, para aceitar a mensagem de Cristo, para entender a nova aliança, são pessoas que têm um véu cobrindo os seus corações. E ele vai dizer que essas pessoas têm esse véu, e esse véu está impedindo os seus corações de enxergarem a Cristo. Essa é a analogia que Paulo está fazendo. O véu agora, no momento de Paulo aqui, representa o endurecimento do coração das pessoas. É como se as pessoas recusassem a aceitar o cumprimento da revelação de Deus em Jesus Cristo. Eles estavam querendo se recusar a acreditar numa nova aliança iniciada em Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que só em Cristo esse véu é removido, no verso 14 desse capítulo que a gente leu aqui. E aí ele vai continuar então o seu raciocínio dizendo que essa remoção do véu agora do coração só acontece quando há conversão. Quando a gente se converte ao Senhor, esse véu então é retirado. E quem faz essa obra de retirar o véu agora do coração, de tirar essa dureza do coração, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem realiza essa obra, é quem retira o véu para que agora a gente consiga olhar para Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O véu da incredulidade, o véu que representa a dureza do coração, que mantém a gente escravizado no pecado, é removido. É retirado pelo Espírito. O Espírito traz liberdade. A liberdade que o Espírito traz é a destruição da escravidão dos pecados que nos aprisionam. É a retirada do véu. É isso que significa. Onde está o Espírito, ali é a liberdade. O que isso significa? Que o Espírito retira o véu, tira a dureza do coração e agora a gente consegue enxergar Jesus. Agora a gente tem liberdade. O Espírito Santo atua nas nossas vidas e quando Ele atua nas nossas vidas, a gente consegue contemplar a Jesus. Essa é a verdadeira liberdade que a palavra vai ensinar para a gente. A gente agora consegue olhar para Jesus sem um véu, sem medo da condenação, como foi com o povo de Israel, lá atrás, com Moisés. E Jesus, então, se torna o que há de mais especial em toda a nossa vida. Ele se torna o que há de mais precioso, mais lindo, mais belo diante da nossa vida, diante dos nossos olhos. E eu queria então aprofundar esse tema. O que significa o Espírito Santo ter liberdade no nosso meio? Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A primeira coisa aqui é a gente entender a pessoa do Espírito. Você já deve ter ouvido a gente falar isso aqui algumas vezes, inclusive no retiro agora foi falado isso de novo. O Espírito Santo é uma pessoa. Você já ouviu isso? A primeira vez que eu ouvi isso me causou espanto. Eu não sei você, mas quando eu penso numa pessoa, eu penso num ser humano, com um formato, com uma cabeça, com braços, com mãos, com pernas. Eu penso numa pessoa assim. Mas quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente não está querendo dizer que ele tem a forma de um ser humano, não. O Espírito Santo ser uma pessoa significa que ele tem personalidade, que ele é um ser pessoal. Claro que ele é um ser espiritual. Ele não tem uma forma definida. Na palavra, ele já se revelou com algumas formas. Ele já se revelou como um fogo, ele já se revelou como um vento. No momento em que Jesus é batizado no Rio Jordão, antes de iniciar o ministério, ele é apresentado como uma pomba sobre Jesus ali naquele momento. Mas o Espírito Santo continua sendo uma pessoa. Ele é um ser pessoal e na palavra, a palavra grega vai dizer que ele é o Paracletos. Isso significa consolador. Ele é o Consolador. Jesus vai falar sobre o Consolador que viria. É a mesma coisa que conselheiro, que ajudador. O Espírito Santo é um ser que nos ajuda. A palavra vai dizer que ele tem vários atributos pessoais. Por exemplo, inteligência, vontade e sentimentos. Vocês lembram que a gente falou sobre o coração? O que significa a gente ter um coração?
Exatamente essas coisas, a gente ter pensamentos, vontades e sentimentos, emoções, todos voltados para o Senhor. Isso significa a gente entregar todo o nosso coração. O Espírito Santo ter essas coisas significa que ele tem um coração também. O Espírito Santo tem um coração, assim como o Pai tem um coração, assim como o Filho tem coração. Significa que ele tem inteligência, ele tem pensamentos próprios, significa que ele tem vontade própria e significa que ele tem sentimentos, emoções próprias. Ele não é uma força impessoal, ele não é um poder, ele tem poder. O Espírito Santo é uma pessoa. A gente vai ver na palavra que o Espírito Santo realiza atos próprios de uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo, ele sonda os corações, ele fala, ele testifica, ele ordena, ele revela, ele luta, ele cria, ele intercede, ele vivifica um coração morto, entre várias outras coisas. A Bíblia vai mostrar o Espírito Santo se relacionando com outras pessoas. A gente vê o Espírito Santo se relacionando com os apóstolos, com o próprio Jesus, com o Pai, e isso deixa claro para a gente a sua personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade própria. E é importante a gente entender que a palavra distingue, diferencia o Espírito do seu poder. O Espírito, como a gente acabou de falar aqui, é uma pessoa, ele não é uma força. O Espírito não é a força de Deus atuando no nosso meio, não. O Espírito é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, agindo agora no meio da igreja. E essa pessoa, a pessoa do Espírito, é Deus na mesma dimensão que o Pai, na mesma dimensão que o Filho. O Espírito Santo, ele possui os mesmos nomes, os mesmos atributos, as mesmas obras e a mesma dignidade que o Pai e o Filho. O Espírito Santo é Deus. Ele é um ser pessoal e é Deus. Beleza? Esse é o Espírito Santo. Segunda coisa importante para a gente. Que obras o Espírito Santo realiza? Primeira coisa, a gente olhar para a vida do próprio Jesus. O que o Espírito fez na vida de Jesus? Que é quem a gente quer servir, é quem a gente quer adorar para sempre, é quem a gente quer imitar. O que o Espírito Santo fez na vida de Jesus? A gente vai ver pela palavra. E aí eu não sei se você já está aí com sua Bíblia na mão, fica com ela na mão que a gente vai abrir alguns textos aqui, beleza? Se você está com a Bíblia de papel, fica com ela na mão, se estiver no celular, deixa ela ligada aí. A gente vai ver, já no inicinho da vida de Jesus, a própria encarnação de Jesus, a concepção de Jesus, ali no útero de Maria, já é uma obra do Espírito Santo. A gente lê isso no Evangelho de Lucas. A gente pode ver a presença poderosa do Espírito em toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até antes, desde a sua concepção até o túmulo, e depois, desde a ressurreição até a sua glorificação. Enquanto Jesus cumpria o seu ministério na terra, a gente vê uma profecia de Isaías se cumprindo nele. Eu quero ler com você esse texto. Abre Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Olha que coisa maravilhosa para a nossa vida. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. O texto sagrado diz assim para a gente: Ele, Jesus, foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso é uma profecia de Isaías 61. E aí o texto diz que então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, todo mundo ficou olhando para Jesus. E ele então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Cara, olha que cena fascinante. Jesus entra numa sinagoga, as pessoas lá dentro dão o livro do profeta Isaías para ele, ele começa a ler esse texto aqui, só que eu acho que ele deve ter lido com tanta autoridade, com tanto entusiasmo, com tanta, tão cheio da presença do Espírito, que quando ele termina de ler, ele só senta e diz que todo mundo na sinagoga ficou olhando para ele. Ele só leu e todo mundo ficou olhando para ele.
e aí ele se vira para essas pessoas e fala, olha, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era uma promessa que o profeta Isaías tinha registrado no livro dele e estava se cumprindo agora em Jesus. Aí eu pergunto a você, a gente acabou de ler o texto aqui, tá? O que o Espírito levaria Jesus a fazer e que de fato se cumpriu na vida dele? A gente acabou de ler. O Espírito levaria Jesus a pregar as boas novas, a proclamar a liberdade, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso é maravilhoso demais e já diz muito para a gente a respeito da obra do Espírito Santo. Mas a gente vai continuar. Aí Jesus está aqui no nosso meio, está cumprindo o seu ministério, e aí o próprio Jesus vai ensinar aos seus discípulos algumas coisas também sobre a obra do Espírito. Abre aí João capítulo 16, a partir do verso 7. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 7. Jesus está com seus discípulos e ele está falando isso que a gente vai acabar de ler aqui. João 16, a partir do verso 7, diz assim: Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, aquela palavrinha aqui, Paracletos, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aí vai um pouquinho mais para frente agora, no versículo 13, Jesus dizendo: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, o Espírito Santo, beleza? O Espírito Santo, a obra dele, quando for enviado, ele vai fazer o quê? Ele me glorificará Jesus, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha que coisa incrível e que faz toda a diferença. Repara no que Jesus está ensinando aqui. O Espírito, quando fosse derramado, guiaria os discípulos a toda a verdade. Ele não falaria de si mesmo, ele falaria apenas o que ouvir e ia anunciar o que está por vir. E ele vai glorificar Jesus, porque vai receber o que é de Jesus e vai tornar conhecido aos discípulos. E hoje a gente pode entender essa palavra para a nossa vida também. O Espírito ama o Pai e o Espírito ama o Filho. Uma das principais funções dele é qual? É nos levar a Cristo e nos conduzir a toda a verdade. Quando o Espírito Santo viesse, Jesus está ensinando isso para os discípulos. Ele faria o quê? Ele conduziria as pessoas para Cristo e mostraria toda a verdade. Quais são as principais obras do Espírito Santo, de acordo com o próprio Jesus? Em primeiro, ele continuaria a obra de Jesus aqui no mundo, fazendo como? Convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e depois ele guiaria os filhos de Deus a toda a verdade. E ele não falaria de si mesmo apenas o que ouvir, e ele glorificaria a Cristo. Isso é maravilhoso demais. O próprio Jesus falando, uma das principais coisas que o Espírito vai fazer é guiar a gente a toda a verdade, é mostrar a gente Jesus, Cristo, nosso Salvador, nos revelar o nosso Deus encarnado em Jesus. Aí a gente vai ter outros textos na Bíblia que vão falar sobre a obra do Espírito também. Tito, capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz o seguinte: devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Um outro texto, Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esses dois textos que a gente acabou de ler mostram para a gente que o Espírito Santo é quem regenera o nosso coração, e essa é a parte inicial de todo cristão. Ele faz com que o nosso coração seja gerado novamente, a gente tem um novo nascimento. E é o Espírito Santo quem nos sela em Cristo. É o Espírito Santo quem nos une a Jesus. Só que a gente vai ver em vários outros textos que uma vez que nós somos de Cristo, Ele nunca mais vai perder a gente, certo? Quem faz essa obra no nosso coração? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não sai mais da nossa vida, uma vez que a gente é regenerado. Sabe aquele salmo que você às vezes ora na sua vida, que foi Davi escrevendo: Senhor, não retira de mim o seu Espírito.
quando a gente é regenerado, o Espírito não sai mais da nossa vida. Isso é maravilhoso demais. Eu espero que você essa noite aqui saia daqui exultando em coisas maravilhosas que o Espírito faz na nossa vida. Um outro texto para a gente, Romanos capítulo 8, verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Estar em Cristo significa ter o Espírito Santo. E assim amar e seguir as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Depois da regeneração, começa na nossa vida o processo de santificação, que também é efetuado pelo Espírito Santo. E aí, obviamente, nesse processo de santificação, isso vai incluir a dádiva dos dons do Espírito, que a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe mais para frente, e o fruto do Espírito na vida do crente. Cara, eu espero que você lembre, a gente passou 3 meses falando do fruto do Espírito, beleza? Guarda isso no seu coração que a gente vai chegar lá. Enfim, o Espírito Santo convence os pecadores do pecado. Isso é necessário porque, obviamente, o pecador não aceita as coisas de Deus, ele não quer as coisas de Deus de uma forma natural. Ele nunca vai conseguir ir até a Cristo se o Espírito Santo não regenerar o seu coração. Resumindo, no plano de salvação, a parte atribuída ao Espírito Santo é a obra da aplicação dos benefícios da salvação aos eleitos. É o Espírito Santo quem justifica, regenera e santifica o cristão. Ele também é quem edifica a igreja e cumpre o plano de Deus na história. A gente vai perceber que as 3 pessoas da Trindade têm funções distintas. É Jesus que vem e dá a própria vida numa cruz. É o Pai que aceita esse sacrifício perfeito. E é o Espírito Santo que pega isso e aplica no nosso coração. Hoje, a gente tem a presença de Jesus no nosso meio por meio do Espírito. Não é que Jesus se tornou um espíritozinho, uma nuvenzinha, e de repente ele vem e visita a gente de vez em quando. Não, é o Espírito Santo de Deus no meio da igreja, trazendo a presença do próprio Cristo para a gente. Isso é maravilhoso demais. Obra do Espírito Santo. No nível coletivo, no nível de igreja, o derramamento do Espírito Santo marcou o início da igreja de Cristo. Em cumprimento, obviamente, às profecias do Antigo Testamento. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 2. É o Espírito Santo que dá início à edificação da igreja. Dessa forma, a gente vai ver o seguinte: os dons do Espírito, o fruto do Espírito, a vida no Espírito, essas coisas florescem no contexto da igreja, no contexto da comunidade. O que eu estou querendo dizer? Já adiantando um pouco o que a gente vai falar nas aplicações aqui. Se você quer ter dons do Espírito, se você quer frutificar e ter uma vida cheia do Espírito, se você quer viver no Espírito, você precisa estar incluído aqui, na comunidade de Jesus, você precisa estar no meio da igreja. Não existe essa coisa do cara estar distante da igreja, achando que é crente e achando que está cheio do Espírito Santo. Não existe. Beleza? A igreja só é igreja pela obra do Espírito. Aí a gente vai ver o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo habita no meio do povo de Deus. E quem é o cabeça desse povo? Quem é o cabeça desse corpo? O próprio Jesus. Efésios capítulo 5, 23. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Veja, o Espírito Santo habita no corpo. E esse corpo tem uma cabeça, que é Cristo. O que eu quero que você entenda diante de tudo que a gente falou aqui sobre a obra do Espírito? A obra do Espírito, essencialmente, é apontar o tempo inteiro para Jesus. O Espírito Santo aponta o tempo inteiro para Jesus. O Espírito Santo cumpre o que o próprio Jesus falou dele mesmo. Ele glorificaria a Jesus quando estivesse aqui no nosso meio. E ele faz todas essas coisas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, dando para a gente todas essas dádivas, aplicando todas essas coisas que o próprio Cristo conquistou para cada um de nós naquela cruz. O Espírito Santo, a principal e essencial obra dele para a nossa vida é apontar para Jesus, glorificar a Jesus, mostrar quão lindo, quão belo, quão maravilhoso é o nosso Salvador. Então agora a gente pode ir para o terceiro ponto. O que é, de fato, a liberdade que o Espírito traz? Diante de toda a obra do Espírito, você percebe que dar liberdade ao Espírito não tem nada a ver com o misticismo maluco, que a gente pensa ser o mais certo. Do tipo, vocês têm que dar liberdade para o Espírito aqui.
Pô, vocês têm que começar a tocar e ficar tocando sem parar, tem que dar liberdade, tem que dar liberdade, tem que dar liberdade. Quando a gente vai para a palavra, não tem muito a ver com esse entendimento, que é um pouco o entendimento de algumas igrejas que distorceram o que a palavra está ensinando para a gente. O Espírito Santo cumpre o plano do Deus Trino, um plano que já era realizado desde a eternidade. E toda a obra do Espírito aponta para Jesus. A atuação do Espírito não tem muito a ver com performances externas, ou performances místicas, ou falta de ordem no meio do culto. Não tem a ver com isso. Qual é o conceito de liberdade de acordo com a palavra? Liberdade, de acordo com a palavra de Deus, é nós sermos livres, libertos da escravidão, do pecado. Liberdade é nós hoje termos um coração que não é mais incrédulo. É isso que é liberdade. A gente deixa de ser cego, aquele véu é retirado. Essa é a liberdade que o Espírito traz. Na liberdade que a gente tem agora no Espírito, nós somos capazes de viver todos os dias para Jesus. Você é capaz de viver assim. Se você já ama o Senhor, se Ele regenerou seu coração, você pode viver todos os dias para o Senhor. Você pode viver dessa forma. A gente agora pode adorar livremente, não tem nada mais que te impede. Você já sabe dessa verdade. Essa verdade já mexeu com o seu coração. Agora você consegue dizer não para o pecado. Às vezes você vai se entregar, é uma fraqueza que a gente ainda tem que lutar contra. Mas você é capaz de dizer não. Hoje você consegue viver em paz, em alegria, de uma forma plena. Hoje nós somos livres para reconhecer a supremacia de Cristo. A gente hoje não tem mais um véu que cobre o nosso coração, que impede a gente de adorar Jesus. A gente pode adorar o Senhor, a gente tem prazer em adorar o nosso Salvador. Liberdade não é você fazer o que quiser, como muita gente pensa. Tanto que Paulo vai argumentar que, uma vez que nós somos salvos, agora nós nos tornamos escravos. Nós nos tornamos servos dele. A gente sempre vai ser escravo de alguma coisa. Ele tira a gente da escravidão do pecado para trazer liberdade, mas essa liberdade é uma servidão, agora uma escravidão à justiça. Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. É a palavra de Deus para a gente. Romanos 6,22. Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Isso é maravilhoso demais. Liberdade do Espírito não é a gente ter um culto aqui sem ordem, do tipo assim, deixa fluir. Vamos dar liberdade para o Espírito nesse lugar. Ó, qualquer um pode se levantar, fala o que sentiu no coração. Se sentir alguma coisa e achar que é de Deus, meu irmão, fica à vontade, pega o microfone e fala o que você quiser. A liberdade que a gente tem é a de sermos capazes de adorar, de amar, de servir, de viver por Cristo. Isso é maravilhoso demais. E isso a gente deve fazer em todos os momentos da vida. A gente faz não só no culto, aqui dentro da igreja, não só no retiro, mas a gente hoje é livre também para fazer isso no nosso trabalho, no nosso casamento, na saída com os nossos amigos, no futebol que você gosta de jogar ou de assistir, no cabeleireiro que você gosta de ir, na manicure, fazendo a sua unha. Você é livre para adorar Jesus em todos esses lugares agora. Essa é a liberdade que o Espírito te deu. Existe alguma coisa mais maravilhosa do que essa? Você hoje é livre para amar, buscar e adorar o seu Deus em qualquer ocasião, em qualquer lugar, em qualquer momento. Antes você não era livre, antes você era escravo. Hoje o Espírito Santo te deu liberdade. Ele hoje habita em você e onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Isso é maravilhoso demais. E então a gente agora vai para a quarta lição. Quais são, então, as consequências da liberdade do Espírito na vida dos crentes em Jesus e na igreja? Quais são as consequências? Beleza, pô, eu entendi, eu quero então me encher cada vez mais desse Espírito, eu entendi a obra dele, apontar para Cristo. Quais são as consequências, então, na minha vida? Aqui que vai entrar o dom do Espírito, tá? Mas a gente vai falar dele por último, porque a gente vai entrar em alguns detalhes aqui. Então vamos lá, entendendo agora a obra do Espírito de uma forma um pouquinho mais aprofundada, a gente pode entender de modo bíblico as consequências de nós sermos livres no Espírito. Quanto mais liberdade o Espírito Santo tiver na sua vida, no meio da igreja, mais ele vai te levar a fazer as coisas de Deus, mais ele vai gerar alegria no seu coração em servir, em adorar, em viver para a glória dele, mais ele vai te levar a viver perto de Jesus, mais ele vai te levar a agradar o coração do Pai.
tem muito mais a ver com uma mudança das intenções da nossa alma, do coração, que envolve a nossa mente, que envolve as nossas emoções e as nossas vontades. Você vai começar a dar frutos de uma vida cheia do Espírito, especialmente o fruto do Espírito, de Gálatas 5, que a gente passou aqui 3 meses estudando cada uma daquelas características do fruto. Quais são, então, essas consequências das obras do Espírito na nossa vida? O Espírito Santo, ele faz as seguintes coisas. Em primeiro lugar, aqui dentro desse ponto, ele vai nos regenerar. Essa é a primeira coisa que ele vai fazer. O Espírito Santo, ele regenera o coração. Isso é o nascer de novo. É o Espírito Santo que faz essa obra na nossa vida. É a primeira coisa que acontece no coração de quem se converte. A segunda coisa que o Espírito Santo vai levar a gente a fazer, ele nos leva à santidade e à perseverança. Eu vou falar aqui alguns pontos para você entender que antes de você buscar dons do Espírito, você tem que pensar em várias coisas que o Espírito vai fazer no seu coração e que são maravilhosas demais e que vão aprofundar o nosso coração na presença dele. Beleza? Então, em segundo lugar, ele vai levar a gente à santidade e à perseverança. Essa é uma das mais importantes obras do Espírito no coração de todo cristão. Todos aqueles que amam Jesus, uma vez agora que têm o coração regenerado, vão ser levados à santidade. Quando você pega um jogador de futebol que tem o nome, por exemplo, de Gabigol, deu aquele risinho, você que é flamenguista. O cara que chama Gabigol, ele chama Gabigol por quê? O que você espera de um cara desse? Que ele faça? Gabigol, qualquer um vai saber que é fazer gol, pô. Ainda que você não sabe quem é Gabigol. Pensa qualquer pessoa que chame Gabigol. Por que dá nosso apelido pro cara? Porque você espera que ele faça gol. Alguém que tem um nome dado pelo que faz. O que você espera ou pensa que o Espírito Santo vai fazer na vida de alguém? O Espírito é santo. Ele vai produzir santidade. É óbvio, é o caráter dele, é a essência dele. E só ele vai ajudar a gente a perseverar até o fim. Ele vai necessariamente conduzir a gente a uma vida muito mais santa e perseverante na presença de Deus. Terceira coisa, ele vai levar a gente a ser mais parecido com Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou, o Espírito começou essa boa obra. Ele vai completar essa obra na vida de vocês até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que obra é essa? Essa obra é de nos transformar à imagem de Cristo. A gente aprende isso em 2 Coríntios 3,18. Segundo a sua imagem, a imagem de Cristo, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Espírito já começou uma obra na sua vida, que é a de te transformar à imagem de Cristo. O Espírito Santo está fazendo essa obra hoje em você. E ele vai continuar fazendo isso. Ele vai te levar a ser mais parecido com Jesus. Quarta coisa, ele vai levar a gente a querer ler muito mais a palavra. O próprio Jesus falou no texto lá de João, beleza? Ele os guiará a toda a verdade. Aí quando a gente lê João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Espírito Santo vai conduzir a gente a toda a verdade, e Jesus fala assim, eu sou a verdade, o Espírito Santo vai conduzir a gente para quem? Para Jesus. O Espírito Santo vai conduzir a gente para Cristo. E eu pergunto a você, onde você encontra Cristo? Na palavra de Deus. O Espírito Santo vai fazer você ler muito mais a palavra. Isso é maravilhoso demais. É aqui que você sabe quem é Jesus, o que ele fez, por que ele fez, quanto ele te ama. O Espírito Santo vai fazer você ler muito mais a palavra. Quinta coisa, ele vai levar a gente a querer orar muito mais. Jesus viveu no nosso meio, ele era cheio do Espírito e ele orava muito. Os textos que mais me impressionam na Bíblia são os que falam que Jesus foi para o monte orar, Jesus foi para um cantinho orar, Jesus acordou de madrugada e foi orar. Você lê, por exemplo, Marcos 1, 35. De madrugada, Jesus acordou, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Cara, Jesus orava, Jesus era o próprio Deus, mas ele orava. Se o Espírito Santo vai conduzir a gente até Cristo, se a sua obra é nos santificar, nos moldar à imagem do nosso Salvador, e o nosso Salvador orava, uma das coisas que o Espírito vai fazer na nossa vida, se ele estiver habitando aqui dentro, é levar a gente a orar mais. Você quer saber se você tem uma vida cheia do Espírito? Para ver
quanto você tem orado, quanto você tem buscado ao Senhor. Sexta coisa, o Espírito vai nos levar a dar fruto para a glória de Deus. Minha pregação está parecendo uma pregação de puritano, 1 milhão de pontos, mas eu espero que isso fique guardado aí no seu coração. Sexto, ele vai levar a gente a dar fruto para a glória de Deus. A gente estudou isso aqui por 3 meses, mas eu sei que eu estou repetitiva, de propósito, tá? Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, paz, ciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo vai fazer isso na nossa vida, à medida que Ele enche o nosso coração, que Ele passa a viver dentro de nós, que Ele nos transforma à imagem de Cristo, Ele vai fazer com que a gente tenha características que são próprias também de Cristo. E eu quero que você guarde uma coisa no seu coração agora. Fruto do Espírito é diferente de dons do Espírito. Fruto do Espírito é uma coisa, dons do Espírito são outra coisa, beleza? Fruto do Espírito é fruto, algo que você frutifica, é consequência de você ter uma vida cheia do Espírito. Se o Espírito enche você, se cada vez mais você cresce em santidade, em temor a Deus, o Espírito enche a sua vida, você vai frutificar dessa forma aqui, você vai ser mais amoroso, mais paciente, mais alegre, mais amável, mais bondoso, mais fiel, mais manso, tendo mais domínio sobre a sua própria vida. Isso é fruto, você vai frutificar dessa forma, você vai ter essas consequências no seu dia a dia, nas suas atitudes, nos seus gestos. Outras são dons, beleza? Aí uma coisa muito legal que o Franklin Ferreira fala a respeito disso, ele vai dizer o seguinte: a evidência de uma vida guiada pelo Espírito Santo, de uma vida cheia do Espírito, não é o exercício dos dons espirituais, mas o desenvolvimento da prática do fruto do Espírito. A evidência de que a nossa vida é uma vida guiada pelo Espírito, de que a nossa vida está cheia do Espírito, não é a prática de dons espirituais, mas é o fruto do Espírito, cada vez mais sendo mostrado para o mundo, mostrando que nós somos cada vez mais parecidos com Jesus. A gente passa a viver tendo gestos, atitudes que se parecem com a do nosso Salvador. Beleza? Então agora a gente vai para o sétimo. Ele leva a gente a buscar dons que edifiquem a igreja, dons espirituais. A gente tem falado bastante nos últimos dias de dons espirituais. Então eu quero falar um pouquinho sobre os dons do Espírito. Os dons do Espírito são dados para que a igreja de Cristo seja equipada. E o objetivo que o Espírito Santo tem ao dar dons para os crentes, para os membros de uma igreja, é que a igreja cumpra o seu ministério até que Jesus volte para buscar a igreja. O Espírito Santo dá dons para os seus filhos, para cada membro de uma igreja, para que a igreja consiga cumprir de uma forma excelente o seu ministério aqui nesse mundo até que Jesus volte. O que são os dons espirituais? São uma capacitação especial, são habilidades que o Espírito Santo dá para os crentes, para que a igreja cumpra o seu ministério nesse mundo. Existem vários dons espirituais, a gente vai falar sobre eles aqui, mas eu quero que você saiba que o Espírito distribui conforme Ele quer. Você também pode pedir, se você desejar, algum específico. E tem uma outra coisa que é muito legal a respeito dos dons do Espírito, que alguns teólogos vão dizer o seguinte, que quando o Espírito Santo dá dons espirituais para a sua igreja, Ele também mostra para a gente vislumbres da eternidade. Quando o que é perfeito vai se manifestar. A gente vive ainda num mundo que é imperfeito, só que o Espírito dá dons para a gente, e isso mostra para a gente vislumbres da eternidade, quando a gente vai viver em perfeição. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, os dons de percepção e discernimento, eles prefiguram o discernimento muito maior que a gente vai ter quando Cristo voltar. Os dons de conhecimento, de sabedoria, eles prefiguram a sabedoria muito maior que a gente vai ter quando a gente conhecer como a gente também é conhecido, como o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, 12. A gente vai olhar para a face de Cristo. Essa é a perfeita sabedoria. Os dons de cura, por exemplo, proporcionam um vislumbre da cura perfeita que vai ser nossa quando Cristo der para a gente um corpo ressurreto, onde não vai mais haver doença, dor, tristeza. Isso é maravilhoso demais. Toda essa diversidade de dons que o Espírito Santo dá para a sua igreja conduzem a gente a uma maior unidade e a uma maior interdependência. E isso também prefigura a unidade perfeita que a gente vai ter na eternidade.
Isso é maravilhoso demais para a nossa vida. Aí a gente lê 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 ao 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Sabe o que isso ensina para a gente? Que os dons são distribuídos na igreja pelo Espírito para que o corpo seja edificado mutuamente, para que a gente cresça mutuamente. Então eu tenho o dom do ensino, eu peço para o Senhor me ajude a ensinar cada vez melhor, com mais clareza, e alguém aqui está orando por cura e Deus vai lá e dá um dom de cura. Essa pessoa me abençoa e eu abençoo essa pessoa. É assim que é para ser no meio da igreja de Cristo. Aí a gente lê 1 Coríntios 14, versos 12 e 13. E eu acho que é alguma coisa que a gente está vivendo igual aos coríntios há 2000 anos atrás. Visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Então, cara, você quer ter dom espiritual? Peça a Deus que te dê um dom que edifique mais a igreja. Aí isso vai ter a ver com as necessidades que a igreja enfrenta a cada momento. Se você está vivendo, por exemplo, uma igreja que uma galera está ficando doente, que está difícil e tal, talvez a necessidade seja dom de cura. Talvez. De repente, uma igreja que a galera não tem conhecimento bíblico nenhum, talvez o dom importante para aquela igreja seja o dom de ensino. Comece a orar para que Deus te dê um dom para você ensinar de uma forma clara, de uma forma maneira, que as pessoas gostem de te ouvir, que as pessoas aprendam com o seu ensino. A gente tem que buscar dons que edifiquem a igreja. Eles são dados individualmente para a edificação do corpo. É uma edificação que é coletiva. É para que a igreja seja edificada e capacitada a cumprir o seu chamado. Eu quero que você guarde o seguinte: necessariamente, os dons vão levar a gente à unidade. Necessariamente. Se o Espírito der vários dons para todo mundo aqui, a gente vai se tornar mais unido. É para ser assim, de acordo com a palavra. E aí, quais são os dons espirituais? Porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que só existe dom de língua. Mas existem 6 listas no Novo Testamento que falam de dons e são textos distintos. E eu quero que você guarde outra coisa também. Nenhuma dessas 6 listas é exaustiva. Tem todos os dons que existem hoje. O Espírito Santo só tem esses dons. Dessa lista aqui, tal, é isso, você tem que pegar um desses dons. Não. Paulo aqui só dava alguns exemplos para as pessoas. Lembra que eu falei no início? Dons são habilidades dadas pelo Espírito Santo para que as pessoas cumpram o seu chamado e a igreja seja edificada. Beleza? Então a gente vai ver as 6 listas. Uma delas está em 1 Coríntios 12, 28. Ele vai falar de apóstolo, profeta, mestre, dom de milagres, de cura, de socorro, de administração e de línguas. A gente já falou de 8 aqui. Depois, 1 Coríntios 12, versos 8 ao 10. Ele vai falar de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas, aí Paulo repete, e interpretação de línguas. Lá em Efésios 4:11 ele vai falar de apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre. Em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, ele vai falar de profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. Aí quando você lê 1 Coríntios 7:7, muitos teólogos vão dizer que Paulo aqui está falando de casamento e celibato como dons do Espírito. Quem aqui ora para ter o dom do celibato? A gente quer ter dom de língua, a gente que está cheio do poder, mas ninguém ora aqui para ser celibatário. É dom espiritual para a nossa vida. O apóstolo Pedro, ele vai escrever na primeira carta sobre dons, e ele faz 2 grandes divisões, como se tivessem vários dons a respeito da fala e vários dons que têm a ver com o serviço. E eu quero que você perceba o seguinte: praticamente todos os dons são dons que são desenvolvidos enquanto a gente caminha com o Senhor e a gente se enche do Espírito Santo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente foi para o retiro com uma expectativa, e eu conversei com alguns líderes, vamos orar, de repente lá a gente ora, impõe as mãos sobre as pessoas. Tem muita gente que estava esperando assim, cara, vão impor as mãos sobre mim, eu vou receber o dom de tal coisa. Cara, você não vai saber no exato momento qual foi o dom que você recebeu.
Talvez o único que seja instantâneo é o de língua, porque é aquele que você ouve na hora. E Paulo vai dizer que ele é o menor de todos. Cara, olha quantos dons espirituais o Espírito dá para os seus servos. Aí eu te pergunto, como que você vai saber se você recebeu o dom de ensino, dom de ser mestre? Você precisa começar a ensinar alguém e ver, caramba, será que eu estou ensinando melhor agora? Será que as pessoas estão gostando da forma que eu estou ensinando? Será que alguém aprendeu com quem eu ensinei? Como que você vai saber se recebeu o dom da cura? Você acha que no momento que o Espírito te der esse dom, ele vai falar assim, você recebeu o dom de cura? Sim, na sua mente, na hora. Ó, você recebeu um dom de cura, agora sai por aí usando esse dom. Não é assim. Você precisa ter coragem e você precisa começar a orar por cura sobre as pessoas. E começa a orar diante do Senhor. Senhor, me dá esse dom. Cara, posso fazer uma oração? Você está com dor? Posso orar por você? Não se importa não, mas eu creio que Deus pode curar. E ora. E se Deus não curar naquele momento, não se importa com isso não. Continua orando e pedindo ao Senhor para que Ele faça. Como você vai saber se recebeu o dom de discernimento, dom de palavra de sabedoria, dom de serviço? Você precisa exercer, você precisa caminhar com o Senhor, você precisa estar no meio dos seus irmãos e você precisa exercer essas coisas e você precisa entender se você tem uma habilidade acima da média nesses dons que é o Espírito Santo que vai capacitando e dando. E aí você vai perceber, caramba, acho que Deus está então me direcionando para essa parada. Não é possível, mas toda vez que tem coisa aqui de serviço, eu estou no meio, cara, estou sendo chamado, eu quero participar, eu acho que eu sirvo mais do que a média aqui. Deus pode estar te dando esse dom. Não são coisas que necessariamente acontecem no mesmo instante. Como eu falei, talvez o único seja o de línguas. E esse é o menor de todos. Algumas pessoas às vezes comentam assim, mas Luciânica, vocês não dão muito, não falam muito, né? Não dão muito valor para os dons do Espírito. Essa pessoa que fala isso, ela está pensando em dons de língua. Ela está pensando em igrejas que têm uma teologia mais pentecostal ou neopentecostal, que as pessoas ficam rodopiando e gritando e falando coisas que você não consegue entender, como se isso fosse manifestação do Espírito, e nem sempre são. Nem sempre são. Eu estou te mostrando vários dons aqui, que eu vejo várias pessoas na igreja com esse dom. Cara, sério mesmo, eu acho que está tudo certinho. Ó. Você tem gente sábia aqui no nosso meio, que fala com uma sabedoria que não é muito normal. Eu entendo que é um dom do Espírito. Tem gente aqui que dá aula super bem no nosso meio. Eu acho que isso é um dom do Espírito. Tem gente que tem uma fé, que é uma fé acima do comum. Eu acho que isso é um dom de fé, é um dom espiritual que o Espírito dá para algumas pessoas. Tem gente que serve aqui de uma forma que não é igual às outras. Dom de serviço. Tem gente que prega a palavra aqui de uma forma fiel. Tem gente que encoraja outros aqui. Tem gente que contribui muito mais do que o normal. São dons espirituais. E aí o dom de língua você não vê nos nossos cultos, porque a gente faz exatamente o que a palavra ensina. A palavra vai dizer, cara, se você tem dom de língua, usa para a sua própria edificação na sua casa, a não ser que tenha alguém para interpretar. Aí você começa a falar em língua, chama o intérprete, e esse intérprete tem que trazer a interpretação para a igreja, para que a igreja seja edificada, porque esse é o objetivo dos dons. Pô, isso é maravilhoso demais. Outra coisa que a gente precisa aprender a respeito dos dons, eles existem também em menor ou maior nível. Existem dons que a gente recebe, que a gente tem com profundidade, e outros que talvez nem tanta. Por exemplo, todo cristão é chamado a ter fé, mas tem um dom espiritual que é o dom da fé. É como se fosse assim, cara, o Espírito deu algo a mais a respeito da fé para essa pessoa. E ela vai exercer para edificar a igreja. Todo mundo aqui é chamado a servir. Cara, mas tem pessoas que têm, meu irmão, uma parada especial para servir, que servem de uma forma diferente. Entendeu? É assim que funciona. Existe uma porção especial, uma capacitação que é o Espírito quem dá, e às vezes isso também se junta a habilidades que a gente já tem, e aí a igreja é edificada. O que a gente precisa saber é, os dons são ferramentas para o ministério, e não se relacionam necessariamente com maturidade cristã. Às vezes uma pessoa recém-convertida recebe um dom espiritual. Ela vai precisar desenvolver isso ainda, entender o que é isso, se é Deus que está dando mesmo ou não. Outras já estão caminhando há bastante tempo e ficam na dúvida a respeito de qual dom talvez o Espírito tenha dado para essas pessoas. Esses são os dons espirituais. Tem muitos. Mais uma vez, as listas do Novo Testamento não são exaustivas, não tem todos os possíveis. Existem outros que o Espírito vai dando e vai capacitando a igreja para que ela continue crescendo, para que ela continue sendo edificada e Deus seja exaltado no nosso meio. Língua é o último, é o menor de todos, mas é maravilhoso. Recentemente,
2 semanas antes da gente viajar para Israel, eu estava no meu quarto sozinho, eu nunca pedi isso para Deus, eu nunca tive vontade de ter dom de língua, eu estava em jejum porque eu ia pregar aqui à noite, no domingo, o Espírito Santo se derramou, visitou, e eu recebi o dom de falar em língua. Do nada, do nada. E eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que têm isso também, já vieram conversar. Isso é maravilhoso demais. O Espírito Santo dá conforme Ele quer. Tem pessoas que têm esse desejo e oram e pedem, não tem problema nenhum com isso. Você pode orar e pedir. A gente só não pode cair em maluquice que a palavra não dá base para a gente. Beleza? Então a gente agora vai para as aplicações. Diante de tudo que a gente falou, primeira aplicação, se a gente falou sobre o Espírito Santo e Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, a gente deve adorar o Espírito Santo. A primeira aplicação para a nossa vida, a gente precisa adorar o Espírito. Ele, pela sua pessoa e obra, a gente vai aprender pela palavra que o próprio Espírito Santo merece o mesmo louvor, reverência, amor e serviço que nós oferecemos ao Filho e ao Pai. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, não é uma energia impessoal, ele é um ser pessoal. A gente pode ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. É por meio desse Espírito Santo que Deus não está distante, que ele está aqui no nosso meio. Então a gente deve adorar ao Espírito. Segunda coisa, segunda aplicação, a gente deve desejar mais e mais desse Espírito na nossa vida. Efésios, capítulo 5, versos 18 ao 20. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Eu tenho certeza que quando você canta, faz essas coisas aqui que a palavra está falando, você talvez não sinta aquele arrepiozinho, aquele tremor que uma galera sentiu, mas a palavra está te garantindo que você está se enchendo do Espírito. Nem sempre, quando você se encher do Espírito, você vai sentir um arrepiozinho. Nem sempre você vai sentir uma coisa que você vai sentir aquele êxtase e você vai ser levado ao terceiro céu. Às vezes, Deus dá para a gente essas coisas sobrenaturais, mas nem sempre, a palavra está garantindo aqui para a gente. Quando a gente canta, quando a gente louva de todo o coração, a gente está se enchendo do Espírito. Quando a gente lê a palavra, a gente está se enchendo do Espírito. E existem vários sinais que mostram para a gente se a gente está cheio ou não. Um deles, o mais óbvio, é se a gente tem as características do fruto do Espírito. Você hoje é uma pessoa mais amável, tem mais alegria no seu coração, mais paz, domínio próprio, entre outros. Você é uma pessoa, então, que está cheia do Espírito. Você hoje tem a mente cheia das coisas de Deus. Lembra que o Paulo vai falar aos Filipenses lá em 4:8, enchem a mente de vocês com essas coisas, tudo que for nobre, de boa fama, amável, digno de louvor, enche a mente de vocês com essas coisas. Se a sua mente está cheia disso, você está cheio do Espírito. Se a sua mente está cheia de besteira, podridão, um monte de coisa que te afasta do Senhor, é provável que você esteja com menos Espírito na sua vida, menos presença dele no seu coração, no seu dia a dia. Esses são apenas alguns indicadores que mostram se a gente está ou não saudável na nossa vida espiritual, que mostram se a gente está cheio ou não do Espírito. Não adianta alguém vir aqui falar e criticar que aqui a gente não dá liberdade para o Espírito, se a vida dessa pessoa não condiz com uma vida cheia do Espírito. Que hipocrisia. Tem que falar, mas não dá. Aí o cara no dia a dia está distante do Senhor, não lê a Bíblia, não faz devocional, não faz nada, está distante de Deus, fala um monte de besteira, mas quer chegar aqui no sábado, no domingo, quer rodopiar, quer que as pessoas berrem, quer que as pessoas falem alguma coisa, quer que seja diferente, quer sentir arrepio. Meu amigo, não é assim. Não é assim. A palavra mostra isso de uma forma muito clara para a gente. Se a gente estiver cheio do Espírito, a nossa vida vai dar frutos que apontam para Jesus. Essa é a obra principal do Espírito Santo, apontar para Jesus. Quanto mais liberdade o Espírito Santo estiver, mais santo a gente vai ser, mais puro a gente vai ser, mais amor a gente vai ter no nosso coração, mais a gente vai amar a palavra do nosso Deus, mais a gente vai dar um bom testemunho, e por aí vai. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a obra que Ele realiza na nossa vida e no nosso coração, enquanto Ele nos transforma à imagem de Cristo. E por fim, a gente deve então buscar dons espirituais que edifiquem a igreja. Você quer ter dons espirituais? Isso é maravilhoso, é um desejo incrível. Só o Espírito causa esse desejo no nosso coração de verdade. Desde que não seja para vaidade, para soberba, arrogância. Cara, primeira dica que eu te dou, comece orando, pedindo isso a Deus.
para pensar que tem vários outros dons, além do dom de língua, que é aquele que é mais instantâneo, que você vê ali na hora. Tem dom de administração, dom de ensino, tem dom de sabedoria, dom, cara, que vai abençoar muito mais as pessoas à sua volta do que o dom de língua. Tem vários dons, comece a pedir a Deus isso. Senhor, como que a minha igreja vai ser mais edificada, mais abençoada com isso? Em seguida, depois que você começar a orar por isso, pela fé, começa a tentar exercer esse dom no meio da igreja. Conversa com alguém mais maduro na fé, fala sobre isso. Conversa com alguns dos pastores aqui da igreja. Pô, eu tenho desejo desse dom, eu estou orando, acho que Deus está me dando isso, eu acho que Ele está me capacitando para isso. E, cara, começa com coragem a tentar exercer isso aí. Pô, vai ensinar alguma criança ali no pátio. Fala, você está entendendo o que eu estou te ensinando aqui? A obra da salvação, vê se Deus está te dando o dom espiritual do ensino. Você quer ter dom de cura? Começa a orar por cura das pessoas que você está vendo doente aí. Começa a orar com coragem. Pode ser que o Espírito Santo te dê mesmo esse dom. Isso vai ser maravilhoso demais para a igreja. Seja corajoso e creia que o Senhor pode realmente te dar dons para a edificação da sua igreja. Eu acho maravilhoso que eu já vejo aqui muitas pessoas exercendo os seus dons, porque os dons do Espírito são vários. Eu vejo muita gente aqui no nosso meio com esses dons. Talvez as pessoas nem saibam que isso é um dom espiritual, e é um dom espiritual. Isso é maravilhoso demais para a gente. Agora, não fica querendo coisa maluca, beleza? Não fica querendo misticismo doido, como se você fosse para o transcendente, dom espiritual é só isso. Não é, a palavra de Deus está deixando de uma forma muito clara. Não fica achando que essas coisas malucas da cabeça, que vem à mente, são sempre de Deus, nem sempre de Deus. Vai para a palavra, vê o que a palavra te promete, vê o que Jesus ensina para você. Às vezes a gente tem pensamentos que acha que vem de Deus, mas não está vindo de Deus nada, está vindo da nossa cabeça maluca. Então, para concluir, desculpa, gente, o tempo todo, mas eu achava que isso era importante para a gente falar aqui hoje, beleza? Eu já estou concluindo. Quando alguém falar para você, de uma forma enfática, que na Oceânica a gente não dá liberdade ao Espírito, faz duas perguntas para essa pessoa. Primeiro, cara, como que você mede liberdade? O que é liberdade para você? A gente tem que entender o conceito de liberdade na tua cabeça. Porque para mim, o que a liberdade que a palavra ensina não é essa liberdade de você fazer o que quer no culto, do culto ficar se estendendo de qualquer forma, enfim, sem ordem. Não é essa liberdade que a palavra está ensinando. E a segunda pergunta, que critérios você utiliza para averiguar a liberdade do Espírito? A gente aprendeu aqui essa noite qual é a principal obra do Espírito na vida do cristão e na vida da igreja. E a gente sabe quais são os principais frutos na vida de alguém que é cheio do Espírito. Pô, meu irmão, se você entra numa igreja e vê a galera quebrantada, sedenta, querendo buscar santidade, querendo amar o Senhor, querendo viver para a glória de Deus, se unindo, se amando, querendo orar mais, querendo estar em comunhão, pô, isso para mim é evidência de que o Espírito Santo está no meio desse lugar. Isso é maravilhoso. Com certeza a gente precisa acertar alguns conceitos no nosso coração. A gente precisa preferir o que a palavra tem a nos ensinar. Fuja de misticismo maluco. Quanto mais liberdade o Espírito tiver no nosso meio, mais a gente vai ver nesse lugar santidade, mais a gente vai ver conversões, jovens se convertendo, querendo entregar a vida para Jesus, mais a gente vai ver as pessoas evangelizando, mais a gente vai ver a unidade crescendo, mais a gente vai ver o amor ao Senhor e a criação, mais a gente vai ver amor à palavra, mais a gente vai ver bom testemunho, mais a gente vai ver fruto do Espírito nesse lugar. Os dons são dados para a edificação da igreja e para a glória de Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo que você nos ensina, muito obrigado porque o Senhor mostra para a gente de uma forma muito clara a sua vontade para a sua igreja, e a gente quer descansar nisso, Senhor, e a gente quer te buscar dessa forma, de uma forma que o seu coração se agrada de fato, Senhor. A sua palavra é vida para cada um de nós, ela quem mostra para a gente a correta doutrina, ajuda para que a gente ame isso com todo o coração e que a gente busque, Senhor, crescer em todas as coisas que apontam para você, Jesus, o nosso Salvador, e que a sua igreja seja edificada e o seu nome seja adorado. Faz assim para a glória do nome do nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.